Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te a ti, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: também eu o bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que ele caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Querido Deus, eterno Pai Celestial, buscamos a tua presença, clamamos agora para que teu mover santo, a tua maneira peculiar de falar, de instruir, de edificar, possa ser colocada em ação através do ensino da tua palavra, e nossos corações possam receber o aperfeiçoamento, a direção, a bênção do conhecimento e da revelação das coisas espirituais. Abençoe a todos os presentes e aqueles que vão ouvir esta mensagem em outras partes, em outras cidades, em outros lugares. Aonde estiver um irmão, uma irmã, ouvindo esta palavra, que o poder de Deus possa estar tocando, possa estar ungindo, possa estar fortalecendo, que a bênção do Senhor seja com cada um. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos destacar do discipulado de Eliseu, feito através de Elias. Sempre Deus teve esse processo, de passar de um para o outro o conhecimento, a revelação, a visão espiritual. Então nós vamos ver hoje o último dia do profeta Eliseu neste mundo, como ele conduziu o seu aluno, o seu discípulo. Ele conduziu o Eliseu a 4 localidades. Antes de começar a falar disso,
Sabe mais ou menos quanto tempo Eliseu andou com Elias? Fazendo um levantamento histórico baseado em alguns pontos da Bíblia, dá para entender que foram cerca de 14 anos. Desde aquele dia que Elias chegou onde Eliseu estava trabalhando, uma junta de boi, do 10º, e Elias jogou a capa sobre ele e disse: vem, Deus está te separando para o ministério profético, vem comigo. E Eliseu imediatamente deixou tudo, seguiu Elias, e Deus realmente depois vai usar Eliseu, exatamente o dobro de sinais e milagres que Deus tinha dado a Elias. Outra coisa importante sobre Elias e Eliseu é que dentro desta ordem profética do Velho Testamento, são dezenas de profetas. Só dos que a gente conhece escreveram textos da Bíblia, livros da Bíblia, são muitos, né? Nós falamos de 12 profetas, 12 menores, 5 maiores, mas e os que a gente não tem nome, são anônimos, mas é uma multidão. Dentre esses profetas, Elias e Eliseu foram escolhidos por Deus para exercer um ministério profético de poder, com sinais e maravilhas. Você fala, não tinha antes, pastor? Tinha. Por exemplo, Moisés teve um ministério de sinais, prodígios e maravilhas. Como o de Moisés é inigualável. Moisés ministrou, Moisés foi instrumento de Deus para trazer as pragas sobre o Egito, para dar ordens para Faraó, para abrir o Mar Vermelho, para conduzir o povo debaixo da nuvem, da glória de Deus. Então, o ministério de Moisés foi cheio, forrado de ministrações de prodígios e maravilhas. Mas entre os profetas, nós vamos encontrar profetas que tiveram uma virtude, uma unção de Deus, especificamente para escrever, para historiar e retratar a vontade de Deus, apontando para eventos futuros. Daí, o ministério profético sempre tinha este tom, esse sentido futurístico, apontando para a escatologia, os últimos dias. Mas eles foram profetas literários, embora apresentassem revelação. Qual era o dom, por exemplo, que acompanhava o dom profético na vida de Isaías, por exemplo? Era o dom da revelação, da palavra da sabedoria e do conhecimento, onde o Senhor mostrava para Isaías tudo a respeito do Messias Rei, né, do novo céu, da nova terra, da salvação. Então, eles eram profetas literários, com dons espirituais, com dom da profecia e da revelação, porém, não eram profetas com sinais de grandes prodígios. Havia algum sinal pequeno, às vezes, uma vez ou outra, mas mais na parte da palavra revelada e escrita, indicando o que havia de vir no futuro. É o caso de a maioria dos profetas. Mas já Eliseu e Elias não. Deus deu para eles, não deu para eles o dom literário. Eles não escreveram nada, né? Que nós sabemos, escreveram a respeito dele. Não tem um livro da Bíblia que foi escrito por Eliseu, nem por Elias. Mas sabemos fatos sobre eles, grandes milagres. Então você vai ler, você vai descobrir os milagres se repetindo ali continuamente em Israel. Quando Jesus começou a fazer aqueles grandes milagres, muitos confundiram, pensaram que Jesus seria uma espécie de um retorno do profeta Elias, né? Por quê? Por causa dos sinais. Ele multiplica pães, ele cura enfermos, leprosos, né? No ministério de Elias, Eliseu teve ressurreição de mortos, teve cura de leprosos, teve multiplicação de azeites, teve fogo descendo do céu, operação de prodígios e maravilhas. Então Eliseu estava bem acompanhado, né? Um profeta que tinha
uma virtude, um poder. Aliás, entre os profetas, Elias é tido como um dos que tinham mais autoridade, poder, porque ele enfrentou um rei cara a cara, advertiu o rei, chamou a atenção dele, o rei estava com raiva dele, ele disse: o senhor é o perturbador, Elias, está me perturbando. O senhor é o perturbador de Israel inteiro. Não poupou palavras duras contra Acabe, e Acabe respeitou Elias. Jezabel é que foi mais afoita, quis matar Elias, mas não deu certo. Deus estava protegendo o profeta. Então, no último dia, depois de 14 anos de caminhada com o profeta, chega o dia então que Deus vai tirar Elias deste mundo. Porque Elias é inédito, também singular, é um profeta que não morreu. O último dia desse mundo não é a morte, é o último dia dele, mas não a morte, que ele vai sair daqui com vida. Nesse último dia então ele disse para Eliseu: Eliseu, estou indo para Gilgal, fica por aqui. Ele já sabia, Deus já tinha mostrado para Eliseu. Quando ele chega lá em Gilgal com os filhos dos profetas, fala para ele: você sabia que Deus vai tomar Elias por cima da sua cabeça hoje? Ele diz: eu sei muito bem. E não toca nesse assunto encerrado, não fica conversando muito não, isso é coisa séria. Ele não puxa assunto, ele não faz nenhuma conversa em torno do negócio, ele está solene. E ele então, Elias diz: fica por aí. Ele disse: não vou ficar. Eu vou com o senhor, eu não vou ficar não. Elias vai fazer uma caminhada, uma trajetória naquele dia, vai ser um dia inteiro andando. Ele vai fazer uma trajetória de mais ou menos, eu sabia essa distância certinha, agora me apagou um pouco na minha memória, mas é uma trajetória de 20 a 30 quilômetros que ele vai fazer naquele dia, fazendo um circuito. Aonde ele vai passar? Vai passar em 4 localidades. Nessas 4 localidades, ela tem um sentido, vou dar o sentido delas. Muitos já viram, esqueceram, vão lembrar de novo hoje. Tinham nessas localidades, por que ele escolhe essas localidades? Então a gente vai ver que elas passam a ter um sentido profético, figurativo. Mas ele queria ir, porque em cada localidade dessa tinha uma escola de profeta, que ele era o professor, o diretor da escola. Por isso, quando fala que os filhos dos profetas saíram ao encontro dele, porque Elias era o coordenador das escolas de profeta em Israel. Você fala, e tinha em Israel? Tinha, todos esses. Eliseu depois vai continuar o ministério. A Bíblia diz que ele vai a uma escola de profetas que precisava de construir. Ele chama os alunos, eles vão cortar árvores. Aquela história do ferro, do machado que cai na água, aquilo aí eram alunos, irmãos que se matriculavam, se integravam na escola de profetas, ficavam morando ali, tipo um seminário. Quando eu estudava no seminário, Pindamonhangaba, a gente, pastor Colenda até que acabou inventando essa brincadeira, e isso pegou. E ele dizia: olha, vocês estão aqui do mesmo jeito que aqueles filhos dos profetas estavam lá, aprendendo a palavra de Deus. Aqui é uma escola de profetas. E realmente a gente passou a chamar lá de uma escola de profetas. Parecia ser uma coisa, sei lá, uma meia demagogia, mas não era isso mesmo, é nessa simplicidade que Deus estava trabalhando naqueles dias dos profetas. Inclusive falando sobre as obras de Elias e Eliseu, uma grande obra que eles fizeram foi esse trabalho de escola de profetas. E aí ele vai passar em todos os lugares, cada lugar desse havia lá 100, 200 alunos. Imagina, né? Nós pensamos que Israel, o povo judeu, ficava parado, esperando vir uma luz do céu e acontecer um milagre para eles começarem a servir a Deus. Não, eles procuraram preparar-se, eles estudavam, eles oravam. Aonde começam as escolas de profeta? Não começou com Elias. As escolas de profeta começaram com Samuel. Samuel foi o primeiro diretor de uma escola de profeta em Israel. Quando você vê Samuel falando para Saul: você vai sair daqui e você vai andar assim em tal lugar. Antes de Saul ser ungido rei,
Samuel deu uma porção de sinais para ele, e um entre eles disse: você vai encontrar um rancho de profetas. O que era o rancho de profetas? Era a escola de profetas. Você vai encontrar um rancho de profetas que profetizam, e você vai entrar no meio deles, e o Espírito Santo vai tomar você também, e você também vai profetizar. Interessante, a escola tem que ser assim, né? Uma escola para preparar o obreiro tem que ser desse jeito, onde se entra nela e ali realmente o Espírito de Deus está trabalhando, está usando, está iluminando, está preparando. Com certeza, dezenas, centenas de profetas eram rapazes que deixavam a sua família, iam para lá e dali começavam o seu ministério. Não sabemos o nome, eram muitos anônimos que figuram na história do povo de Deus do passado. Eliseu, eu vou para Gilgal. Ele disse: eu vou também. Gilgal ficava próximo, não muito longe do Jordão. Gilgal significa despojando a carne. Gilgal foi o primeiro lugar onde Israel fez acampamento após a travessia do Jordão, e subindo lá com Josué, certo? Ali fizeram um memorial. Quando eles atravessaram o Jordão, eles pegaram 12 pedras do fundo do Rio Jordão e fizeram um memorial, tipo um altar, tipo um símbolo. Para quê? Para lembrar que eles tinham passado pelo Jordão a seco milagrosamente e estavam com os pés na terra prometida, como Deus tinha prometido lá atrás, desde Moisés. Então, os filhos de Israel, que nasceram no deserto, enquanto caminhavam, foram circuncidados em Gilgal. Quando eles atravessaram o Jordão, eles pararam ali e disseram: vamos circuncidar a nova geração que já está entre nós. O ato da circuncisão era para mostrar que estavam despojando da influência corrupta do Egito, simbolizada pela carne, certo? A circuncisão tinha esse sentido. Depois Paulo vai explicar o sentido espiritual da circuncisão. Ele diz que a verdadeira circuncisão é de coração, um coração que foi dilacerado, quebrantado, cortado, né? Então ele disse: o verdadeiro circunciso é o homem cujo coração é um coração que se volta para Deus, arrependido, quebrantado. Mas o sinal da circuncisão estava valendo, era importante naqueles dias para ser praticado mesmo na pele, no corpo físico. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. A partir de Josué 5:9, então descobrimos que o significado de Gilgal é removido. Tudo que temos ao nascer provém da carne, e isso inclui não apenas as coisas ruins, como pecado, imundícia, corrupção, mas também as coisas, entre parênteses, que nós chamamos de boas, como caridade, zelo, sabedoria, habilidades naturais. O que é nascido da carne é carne. Até que o homem nasça de novo, ele é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, depois de uma experiência de novo nascimento, nós de fato podemos acreditar que temos uma nova fonte de origem, que produz dentro de nós uma nova modalidade de vida, de obras, que já não provém apenas do intelecto, do coração, da boa vontade, mas provém de Deus. Deus opera em vós o querer e o efetuar. Quando isso acontece? No novo nascimento. No novo nascimento há uma voz interior que penetra dentro do nosso coração, que nos ajuda, nos ensina a vontade de Deus, que a gente não aprende na escola, não tem ninguém que transmite isso para a gente, é o Espírito Santo. Se o crente não lidar seriamente com a velha natureza, ela o impedirá de crescer nas coisas de Deus.
O maior empecilho para nosso crescimento espiritual não está do lado de fora, está do lado de dentro. É a natureza que nós herdamos de Adão. Essa natureza, ela é egoísta. Essa natureza, ela é má, ela é vingativa, ela é ruim. Então, só o novo nascimento que faz a gente descolar dela. Ela não acaba. Aliás, o novo nascimento, Deus nos dá uma segunda natureza. Não erradica a primeira, mas nos dá uma segunda, que é muito mais poderosa, que é muito mais forte, que é muito mais capaz de guiar e liderar a nossa vida. Mas se nós nos atermos a ficar alimentando a velha natureza, com todas as bênçãos que o Evangelho trouxe, a gente pode ficar parado no tempo e no espaço, no sentido de crescimento espiritual. A gente tem que realmente dizer todos os dias, todas as manhãs: eu sou uma nova criatura, eu vou viver segundo a vontade de Deus. Eu já tenho dentro de mim um novo homem, uma nova mulher já nasceu dentro de mim, e esta pessoa que está dentro de mim tem a mente de Cristo. Então eu vou viver, eu escolho viver pensando, escolhendo segundo esta mente de Cristo, não segundo a velha mente, a velha natureza. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 13:14 diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestir dele é olhar todo dia para a Bíblia e ver como Jesus é, e procurar ser como ele é. Você fala, mas não é presunção para querer ser igual a Jesus? Não, a Bíblia, toda a Bíblia inteira, a Bíblia toda diz que nós fomos criados de novo segundo a imagem dele, em santidade e justiça. Não mais segundo o velho homem, mas segundo o novo homem que tem como modelo Jesus. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, irmãos, qual é o limite? Cuide do seu corpo, alimente bem, durma o suficiente. Mas quando você perceber que a sua vida está girando só em torno do bem-estar do seu corpo, e você está dando muito pouco tempo para o bem-estar do seu espírito, então você toma cuidado. É aí que a academia vira pecado, é aí que esporte vira pecado, é aí que muita coisa vira pecado. Por quê? Porque você tem que fortalecer o seu homem interior, mais do que o seu homem exterior. Pode fazer exercícios? Pode e deve, porque vai te dar talvez um porte, uma condição física melhor, até para você vir para a igreja, até para você fazer algum trabalho de evangelismo. Pode e deve, mas se você perceber que sua vida inteira só gira em torno disto, aí é onde o corpo pode ser até cultuado, né? E aliás, o mundo atual está cultuando o corpo, a personalidade está cultuando o corpo, está cultuando as prerrogativas apenas físicas. Tendo um corpo saudável, uma mente capaz de pensar corretamente, rapidamente, tendo uma alimentação adequada, um sono adequado, alguma coisinha a mais no sentido aí de uma caminhada, de uma movimentaçãozinha para não ficar sedentário, para por aí e vai ler Bíblia, viu? Para por aí e vai orar mais. Para por aí, porque senão daqui a pouco está aí irmão, gente do Evangelho pleno, do outro lugar. Que é isso, irmão? Você está cedo à tarde, à noite em academia? Não, eu quero ficar bombado agora. Vai levar uma bomba. Viu? Ó, Jesus, Deus, nunca precisou de usar gente com músculo muito forte para fazer a obra dele.
Agora ele precisou e precisa até hoje usar pessoas fortes no espírito. Fortes no espírito. Como é que você sabe que o sujeito é forte no espírito? Na academia levanta aqueles pesos na maior altura, ele faz cada ginástica, ele faz tudo. Chega aqui na igreja, vai dar glória a Deus, não sai nada. Glória a Deus. Mas peraí, você não é o forte? Você não é o valente? Você não é o bombado? Dá um glória a Deus direito, então, cara. Não está adiantando essa força toda sua. No espírito a fraqueza danada está cambaleando. Vamos orar, irmão? Acho que eu não vou, não. Estou cansado, estou com sono. Então tá bom. Cultive as virtudes do espírito. Há um grande engano, né, nos desenhos, quando tentam representar Sansão como se fosse, né, um gigante. Irmão, se ele fosse um gigante, ninguém ia ficar impressionado com a força dele, porque é forte mesmo. Sabe por que eles ficavam impressionados? De onde vem essa força? É porque ele era franzino, porque ele era igual a qualquer um de nós. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomava ele arrancava um portão, aliás, da cidade de Gaza, lá onde ele estava tendo dificuldade para entrar. Se a Sansão estivesse aqui por esses dias, ele chegava e arrancava logo o portão. E eu não tinha paciência de abrir o portão, não. Quando Sansão arrancou o portão da cidade de Gaza, dizem que aquele portão é portão imenso, né, madeira bruta. Aquilo era muito mais de 1000 quilos um portão. Ele jogou nas costas. Ele disse assim: para que esses gazitas, esses filisteus, nunca mais põem esse portão aqui, ele andou 60 quilômetros, subiu um monte muito alto lá, perto do lado de Gaza, e deixou o portão lá em cima do monte. Ninguém mais tirou de lá. É perigoso na hora os arqueólogos acharem esse portão lá. Está lá até hoje. Vamos para frente. Viver no Espírito. A ordem de Deus é que nos despojemos do velho homem, revistamos o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que texto bonito. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora que é bonito, ó. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Deus já deu um sentido novo para a nossa vida. Renove dentro desse novo sentido. Renove nessa direção forte que Deus te deu aí. Essa direção, esse impulso que te ajuda a acordar de madrugada, orar, vir para a igreja, cantar alegremente, pegar a Bíblia, ler, falar com os amigos sobre Jesus. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o modelo de Cristo, é o tipo de Cristo. E aí, chegaram em Gilgal, teve aquela conversa com os alunos, né? Os filhos dos profetas, eram os alunos de Elias, e ele disse: agora eu estou indo para Betel, você pode ficar, Eliseu? Não, senhor, eu vou com o senhor também. E os filhos dos profetas já tinham falado: você está sabendo o que vai acontecer? Estou sabendo, e não toque nesse assunto, viu? Quer saber de comentário sobre esse assunto? Não. Então fica. Não fico, vamos. Betel foi o lugar onde Abraão edificou o primeiro altar na terra de Canaã. Betel tinha um sentido de grande importância na história dos patriarcas. Foi o primeiro lugar na terra de Canaã onde Abraão fincou o altar ao Deus vivo. Lá só tinha altares aos deuses pagãos. Abraão chegou, ele levantou um altar de pedras, pegou um cordeirinho do seu rebanho, sacrificou e louvou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o Elion, Deus Altíssimo, o Deus que está acima dos outros deuses. Os moradores de Canaã ficaram impressionados: o que o senhor está fazendo? Eu estou adorando o meu Deus. Quem é o seu Deus? É o Altíssimo, o Deus Altíssimo. Mas nesse lugar, sim, este lugar é Betel. Vamos consagrá-lo como casa de Deus, lugar aonde adora a Deus. Quando Jacó saiu da sua casa, retornando, indo para a casa do seu tio, ele também para em Betel.
Jacó teve uma grande experiência com Deus em Betel. Ali o Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe deu grandes promessas. Quando Jacó acordou, ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele tinha tido aquele som da escada, dos anjos que desciam e subiam, e Deus falou com ele ali, aberta e claramente. Foi uma revelação, foi um sonho e revelação. Então Betel significa um lugar de consagração e também de renovação, porque Deus, noutra oportunidade, lá no capítulo 35 de Gênesis, quando Jacó já tinha voltado da sua experiência em Padã Arã, 20 anos depois, que os seus filhos mataram os varões de Siquém, e ele estava muito preocupado, temeroso. Deus disse: sobe a Betel, aonde eu apareci para você quando você fugia da face do seu irmão. Por quê? Porque Jacó estava precisando de um reencontro com o Senhor naquele lugar. Betel significa um lugar de renovação e consagração, e todo crente tem que ter seu Betel, que é um lugar onde você volta à sua raiz, volta ao primeiro amor, volta àqueles momentos que você cultivou lá atrás. De alguma maneira você afastou, você ficou distante daquele princípio glorioso. Você tinha tempo para pôr a Bíblia no colo, para orar, para ler e tal. De repente você deixou muita coisa boa para trás, e depois de repente Deus fala com você: volta para Betel. A gente tem que achar o Betel. Há um Betel na nossa vida. Nós sabemos aonde Deus um dia falou fortemente conosco. Sob que circunstância, em que lugar? Você sabe. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Betel é um lugar da consagração e da renovação espiritual. Durante a nossa caminhada neste mundo, nós precisamos ter muitos Betéis. Nós temos que parar muitas vezes em Betel. Tem hora que a gente tem que parar tudo na vida e procurar o Betel. Onde está o Betel? O seu Betel. Tem que parar tudo. Parar, não, tem que tirar um tempo para buscar Deus, tem que tirar um tempo para me orar mais, eu tenho que tirar um tempo para me voltar a minha força espiritual. Eu sempre fui um crente alegre, sempre fui um crente fervoroso. Eu quero o que Deus já me mostrou, que eu já provei de Deus, eu quero de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, o profeta Elias diz: agora eu vou para Jericó. E olha, em todos os lugares aí tem alunos, vocês não vão voltar na leitura. Todos os lugares aí, é um grupo de alunos, né? O profeta chegou, o nosso professor. Nós falávamos lá no embate que o pastor Colendero era o nosso Eliseu. Ele achava bom, ele ria. Ele dizia: então eu vou vocês para trabalhar. Eliseu pôs os alunos tudo para trabalhar. Você lembra que ele levou isso para cortar? Vou arrumar as madeiras. Naquela época o Vanderlei era o rachador de lenha no seminário. Aí ele falava: já tem uns aqui que já está pegando bem o jeito de mexer com o machado. O Vanderlei rachava lenha para cozinhar feijão. O feijão lá era muito feijão, então tinha gás que chegava, então rachava um pouco de lenha, tinha uma trempa, fogareirão lá. As irmãs, as jovens que cozinhavam, mandava fogo nesses caldeirão desse tamanho, e o Vanderlei alimentava o combustível que saía dos braços dele. Vamos para Jericó. Jericó, vocês viram, né? É uma caminhada lá mais longa. Só de Gilgal a Jericó, isso dava quase 20 quilômetros, então me falha a memória agora. Que é Jericó? Vamos lembrar de Jericó. Jericó foi a primeira fortaleza que os filhos de Israel encontraram pela frente como obstáculo na conquista de Canaã. Jericó é uma das cidades bíblicas que melhor simboliza o mundo. Tudo ali estava debaixo de maldição. Deus disse: anátema, não toquem em nada de Jericó.
Mas for uma coisa bonita, cara, valiosa, não toque. For ouro, não toque. Mas o senhor pode, Senhor, o senhor usa o ouro aí para o tabernáculo, para as coisas aí dos utensílios. Deus disse: eu não quero nada de Jericó, não toquem é anátema. E o pior de tudo é que teve um irmão que tocou, né, na conquista de Jericó, com todos os milagres de Deus operando. Quando essas muralhas imensas de Jericó, Deus pôs as mãos sobre ela e afundou elas assim na terra, assim, implosão. Elas implodiram, elas, segundo alguns, eles acham que Deus realmente fez elas enterrarem na terra. Isso é uma coisa impensável, coisa de milagre mesmo, que elas não caíram nem para a direita nem para a esquerda. Os judeus estavam rodeando os muros, provavelmente eles não estavam muito longe daquelas muralhas, elas eram grandes, era alta, era 20, 30 metros de altura. Então elas implodiram, elas desceram. Jericó é uma das cidades bíblicas, então, que melhor simboliza o mundo. Por quê? Porque tudo que está nela é maldito. Israel não podia pegar coisa alguma de lá. Nada de Jericó interessava para Deus, agradava a Deus. Isso é muito significativo, a gente saber de que Deus determina, né, que alguns lugares nada serve para ele. Jericó era uma cidade imponente, era uma das mais fortes que tinha em Canaã. Fortemente cercada por grandes muralhas, seus habitantes eram idólatras e perversos. Os diversos povos de Canaã representavam o mundo espiritual da maldade e podem ser comparados às hostes espirituais nos lugares celestiais mencionadas em Efésios 6,12. Trata-se dos inimigos contra os quais os crentes lutam hoje em dia e todos os dias. Jericó tinha que ser destruída e os seus habitantes tinham que ser expulsos. Não tinha negócio, não tinha conversa, não tinha meio termo. Então, o profeta está levando o seu discípulo para entender. Lá em Jericó tinha uma lição viva, né? Como ela representa o mundo, nós temos que lembrar o que a Bíblia diz sobre o mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, olha aí, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora, próximo itinerário, eles agora você vai ficar assim. Agora acho que chega, você está andando comigo o dia inteiro, já está começando a ficar de tarde. Pós aqui nessa escola teológica, nesse seminário aqui das mediações de Jericó, que esses alunos é gente boa demais, e eu vou descer lá para o Jordão. Disse: não, profeta, eu vou com o senhor também. Vamos lá então para o Jordão. Qual o significado do Jordão na caminhada de Elias e Eliseu? Jordão vai representar, significar para nós no estudo, a vitória sobre a morte. Por quê, hein? Como que podemos entender dessa forma? Quando Josué chegou às margens do Jordão, então há tempos atrás, antes de Elias, não bem antes, com o povo de Israel, o rio transbordava, era impossível atravessá-lo. Mesmo assim, Josué ordenou aos sacerdotes que tomassem a arca do concerto sobre os ombros e avançassem em direção às águas. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Então vamos ver o que significa. O Rio Jordão representava o poder da morte, ou seja, qualquer pessoa que se atrevesse a entrar naquele rio ia morrer. E por conseguinte, cruzar o Rio Jordão significava vencer a morte. As águas do Jordão secaram quando os sacerdotes puseram os pés, e os sacerdotes desceram para o leito do rio
E a ordem deles era para ficar no meio do leito, lá embaixo, segurando a arca, com os pés no seco. As águas estão paradas, igual Deus fez no Mar Vermelho, virou paredões de água, e Israel ia passar, e os sacerdotes iam ficar lá dentro do leito, no lugar então da morte, até que Israel ganhasse o que? Vida. Significava aqueles que dispõem estar mortos, para que outros possam viver. Isso é muito bonito, é muito profundo, né? Porém, os sacerdotes que levavam a arca do conselho do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E eu acho que foi depois de alguns bons metros andando naquela água, que Deus fez a água parar. A essas alturas, será que a água já estava no joelho? Será que a água já estava nas coxas, aqui pegando, já subindo para a cintura? E eu não sei. Eu acredito que Deus deixou eles caminharem alguns metros dentro daquela água, para eles continuarem crendo que era possível. Prova da fé. O que é mais importante de tudo isso? Enquanto os sacerdotes permaneciam no leito do rio, que nós chamamos de um lugar da morte, todo Israel ganhava vida, atravessando para o outro lado. A atitude dos sacerdotes simboliza o quê? A obra da cruz de Cristo. Cristo permaneceu na cruz, no lugar da morte, para nos dar vida. Glória a Jesus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que lindo, irmãos, o lugar da morte se tornou o lugar da vida. Semana passada estava o mundo inteiro dizendo: Jesus morreu, Jesus morreu. Mas chegou o domingo da ressurreição, Ele está vivo. Realmente. Eu falei outro dia aqui que a gente não precisa da Páscoa, né, para comemorar, lembrar da morte de Cristo, porque a gente lembra da morte do Senhor Jesus em todos os cultos, e temos uma ordenança da ceia, que é especificamente para lembrarmos, no mínimo, no nosso caso aqui, todo mês. Mas é claro que a gente lembra muito antes da ceia, depois da ceia. Aliás, vem a ceia no sábado, onde faremos novamente, né, celebração, pão e vinho, em memória do corpo e sangue do Senhor Jesus. Enquanto os sacerdotes permaneciam no leito do rio, lugar da morte, todo Israel ganhava vida, atravessando para o outro lado. A atitude dos sacerdotes, repetindo com a Jalã, simbolizava a obra de Cristo na cruz. Cristo permaneceu na cruz para que nós tivéssemos vida. Depois que todos passaram para o outro lado, os sacerdotes saíram do leito do rio, representando com este ato a ressurreição de Cristo. Nos dias de hoje, muitas pessoas recusam-se descer ao leito do rio, ou seja, não querem se identificar com Cristo em sua morte. Todavia, se queremos participar da sua ressurreição, temos que participar também da sua morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. O batismo lembra essa identificação, para que, como Cristo, todos mortos pela glória do Pai, ascendendo nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Finalizando aqui, depois de passar no Jordão, Eliseu pediu a porção dobrada, e a seguir o profeta Elias foi arrebatado. Eles continuaram andando e conversando. Eles acho que Eliseu não descolava de Elias por nada, acho que andava até meio perto, meio colado com Elias. O que eu sei disso? Eliseu primeiro não queria perder Elias de vista, ele sabia que qualquer hora Elias podia desaparecer, então ele ficou pregado com Elias. Mas a Bíblia diz que surge do nada, ninguém sabe de onde, surge uma carruagem de fogo, né? E cavalos de fogo. Sabe o que essa carruagem fez? Veio e separou os dois, de alguma forma misteriosa, fez Eliseu chegar para um lado, e Eliseu ficou pasmo, disse: que é isso, né? Que fogaréu é esse? Que cavalos cheios de fogo é esse? Que carruagem é essa? Enquanto ele olhava, a Bíblia diz que um redemoinho se formou. Olha aí a foto, olha o redemoinho aí.
e o redemoinho levantou Elias. Eu creio que depois que o redemoinho começou a levantar Elias, a carruagem parou, ele subiu para a carruagem de fogo e a carruagem conduziu Elias para o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. E aí eu acho que foi já de cima da carruagem, igual está o desenho, que ele joga a capa para Eliseu. Essas alturas Eliseu está contemplando tudo, né? Ao vivo e a cores. Um surpreendente momento de Deus, a divindade na terra. A divindade e a glória do Deus eterno na terra. Bom, terminando. A jornada de Elias com Eliseu nos ensina como trilhar o caminho da vitória. Em Gilgal, vamos ler juntos? Despojamos a carne para dar em espírito. Subindo a Betel, encontramos a renovação espiritual que nos põe em contato com Deus. Descendo a Jericó, constatamos que o poder de Deus é suficiente para nos fazer triunfar sobre este mundo e sobre as hostes espirituais da maldade. Chegando ao Jordão, vencemos o último inimigo e tomamos posse da vida eterna. Aleluia. Vamos de pé, vamos louvar a Deus e agradecer a Deus. Glória a Deus. Realmente eu coloquei a última sentido do Jordão, é vencendo a morte, né? Elias, quando ultrapassa o Jordão, então ele adentra no reino eterno de Deus, não foi alcançado pela morte, foi com vida para o céu. Deus estava de alguma maneira já indicando que ele poderia, em qualquer momento da história do futuro, ele poderia transportar muitas pessoas dele com vida e em vida para o céu. Por isso que Paulo falou: nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. O outro que Jesus levou para o céu, e sabemos que ele levou, e depois nós encontramos ele no Monte da Transfiguração com Elias, foi o Moisés. Só que o Moisés, a Bíblia diz claramente que ele morreu, mas Paulo disse: os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados em grandes todos. Então o Senhor coloca esses dois personagens, Moisés representando os mortos que serão glorificados na presença de Deus, e os vivos que serão também glorificados sem experimentar a morte. Eu sinceramente fico plenamente decidido no meu coração qual grupo que eu gostaria de fazer parte. Não sei você, mas se Deus permite que eu escolha, eu sinceramente quero fazer parte dos vivos transformados em você. Bom, mas se não fizermos, de qualquer forma, tem muita gente maravilhosa de Deus que já partiu. Davi faz parte dos que já morreram. Abraão, Isaac, Jacó. Não, aliás, dessa turma Deus só especificou dois, né? O primeiro mesmo foi Enoque, que nunca morreu, e o segundo Elias. E agora nós, a igreja, se o Senhor vier agora nesses dias que estamos esperando que Ele venha, então nós, os vivos, seremos tirados deste mundo, transformados, encontraremos o Senhor nos ares, teremos feito para sempre. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por este momento sublime, Senhor, onde a Tua palavra nos ajuda a enxergar além, Senhor, muito além. Nos ajuda, Senhor, a ver a grandeza do Seu poder, do Seu amor, como o Senhor trabalha, como o Senhor fala, como o Senhor dirige, como o Senhor coordena cada detalhe do Teu reino neste mundo, usando homens, mulheres, usando pessoas como Elias, como Eliseu e outros milhares de homens comuns, mas que o Senhor tornou-os instrumentos para a glória do Teu nome. Abençoe a todos meus irmãos neste momento, abençoe enchendo do Espírito Santo, dando graça, dando força, dando o vigor do Espírito Santo, que o Senhor possa estar sempre conosco, que o Senhor possa despedir-nos em paz deste culto, para voltarmos para casa com a Tua bênção e com a Tua alegria. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, e todos podem dizer amém. Amém e amém. Deus abençoe.